Ora, em primeiro lugar, as minhas calorosas saudações a todos que se encontram aqui presentes. Em nome da Ordem Rosa Cruz Amorque Portugal, eu gostaria de dar as boas-vindas e agradecer a vossa presença neste primeiro ciclo de palestras da Amorque Portugal. Ora, devo realçar que os conceitos emitidos nesta transmissão são da responsabilidade integral dos seus autores e não representam necessariamente o ponto de vista oficial da Amorque. A Ordem Rosa Cruz Amorque é uma organização internacional de caráter místico e filosófico que tem por missão despertar o potencial interior do ser humano, auxiliando no seu desenvolvimento em espírito de fraternidade, respeitando a liberdade individual dentro da tradição e da cultura Rosa Cruz. A antiga e mística Ordem Rosa Cruz dedica-se ao estudo de leis do universo e da natureza, bem como à sua contemplação nas profundezas do ser humano. O seu lema é a mais ampla tolerância na mais irrestrita independência, e o seu objetivo não é fornecer respostas definitivas, mas sim fazer com que os seus afiliados se questionem os temas de estudo e investiguem através de fontes de comparação e esclarecimento. Em Portugal, os organismos afiliados na grande loja de jurisdição portuguesa são a Loja Rosa Cruz de Lisboa, o capítulo Rosa Cruz do Porto e o Átrium de Sintra. Aqui estamos presentes no primeiro ciclo de palestras da Amorque Portugal. Já iniciámos há cerca de 3 semanas com uma palestra por Abdul Kader, com o título Os Grandes Enigmas do Antigo Egito. Hoje teremos a palestra Alquimia Rosa Cruz, pelo nosso venerável, muito estimado e muito querido professor e frater José Anes. Seguidamente o ciclo irá continuar e iremos ter as palestras A Proposta Rosa Cruz, com o convite à mudança fundamental, pelo professor Rui Lomelino de Freitas, seguida por Rosa Cruz, Histórias e Mistérios, Os Manifestos Rosa Cruz, século XXI, Viver na Matriz e finalizamos com A Utopia Rosa Cruz, Um Mundo Novo. Não são necessárias palavras, porque creio que todos conhecem, mais do que conhecido, o nosso palestrante de hoje, o professor e frater José Manuel Anes. Contudo, para quem não conhece, é muito fácil hoje em dia com a tecnologia, o prestígio é tal, tem inclusivamente página perpétua na Wikipédia. Mas para falar um pouco sobre José Manuel Moraes Anes, ele nasceu em Lisboa, em 20/6/44, portanto, será daqui a pouco tempo o seu próximo aniversário, e reside atualmente na Costa da Caparica. Licenciado em Química e Física pela Faculdade de Ciências de Lisboa, foi criminalista no Laboratório da Polícia Científica da Polícia Judiciária de 1978 a 1997. Foi assistente convidado do Departamento de Antropologia da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, tendo-se doutorado em Antropologia Social e Cultural, na especificidade de Antropologia da Religião e dos Novos Movimentos Religiosos. É membro da European Society for the Study of Western Esotericism e é autor de 8 livros e coautor de 32 livros, entre os quais se destacam Uma Introdução ao Esoterismo Ocidental, A Alquimia, Os Alquimistas e os Novos Movimentos Religiosos, Fernando Pessoa e os Mundos Esotéricos, Os Jardins Iniciáticos da Quinta da Regaleira, Guia Simbólico da Quinta da Regaleira e ainda Recriações Herméticas 1 e 2. Tudo isto é muito pouco para falar sobre este grande ser humano e este grande homem, a quem, sem mais delongas, eu passo a palavra ao nosso brilhante professor e frater José Manuel Anes. Muito obrigado por esta amável e excessiva, no bom sentido, apresentação, e de facto, frater, porque quando eu vim do serviço militar obrigatório em Angola, estive lá há 2 anos e em final de 70 vim para o continente e em 71 comecei a ter contacto com a Amorque e em 72 entrei para a Amorque, em 72. Portanto, eu fui um aluno antigo, mas um aluno incompleto, só cheguei ao 7º grau, porque depois fui fazer uma pós-graduação em Madrid, estive lá 1 ano, e depois voltei, e a minha vida começou assim a andar de Herodes para Pilatos, e portanto, mas há uma coisa que eu não esqueço, foi a primeira ordem a que eu pertenci, e foi na Amorque que eu comecei a desbastar
estes conceitos e estas vivências interiores, extremamente importante. Portanto, a minha gratidão com a Ordem Rosa Cruz Amorque é muito grande. De tal maneira que, até recordo, em 1973 veio cá a mestra da Amorque do Brasil, a Soror Maria Moura. Maria Moura, que já não sei se existe, coitada, era uma pessoa de um dinamismo extraordinário. E então tivemos uma reunião ali no Hotel Tivoli, na Avenida da Liberdade, todos os membros. Eu pertencia à jurisdição francesa, porque desde miúdo eu sou ligado aos franceses, não é? Escola francesa, liceu francês, não sei o que, sei o que mais. E então recebi as monografias de França. Mas nós fomos convocados para estarmos presentes, foi extraordinário ver o dinamismo dessa grande mulher e mestra da jurisdição de língua portuguesa. Não é? Depois, já como maçom da Grande Loja Regular de Portugal, tive o orgulho de ter convidado o fráter Raymond Bernard para uma conferência na sede da Grande Loja, ainda no Monte Estoril, ainda estávamos lá nos primórdios, e o Raymond Bernard lá veio, fez uma conferência lindíssima sobre a relação Rosa Cruzes, maçonaria e templários, ele também tinha essa dimensão. Olha, foi realmente uma boa recordação que eu tenho. E, portanto, depois os meus caminhos foram por aqui e por lá, mas nunca deixei de ter no meu coração o primeiro amor. E quando a Ordem Rosa Cruz Amorque me pede, já fui umas 2 vezes, creio eu, à sede ali, ao pé do Lar do Rato, não é? A sede da loja de Lisboa. E estou sempre às ordens, ou à ordem, como se diz noutros contextos. Muito bem. Então, vamos começar a falar sobre o tema que propus e a alquimia rosacruciana. Vamos primeiro ver o que é a alquimia, depois o rosacrucianismo, né, e a alquimia rosacruciana, e depois a dimensão universal da alquimia rosacruciana. A alquimia nasce no contexto ocidental, na Mesopotâmia, depois vai parar ao Egito, e temos ali o cadinho do mundo antigo. Alexandria, nas costas do Egito, costas mediterrâneas no Egito. E Alexandria é um bocadinho onde se funde as tradições alquímicas e mágicas da Mesopotâmia, a filosofia grega, a religião egípcia, é tudo ali, fusão extraordinária. E esta Alexandria, onde nasce o hermetismo de Alexandria, o hermetismo, basicamente, as doutrinas de Hermes Trismegisto, isso é extraordinário, porque nós na Palestina temos o gnosticismo, que é um pouco pessimista em relação à encarnação neste mundo. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, com a queda neste mundo, mantém a imagem, mas perdeu a semelhança divina. Essa luminosidade estava próximo de Deus. Ora, o gnosticismo é um pouco pessimista. Há correntes mais pessimistas do que outras, mas o hermetismo é profundamente otimista. A matéria e o homem pode espiritualizar-se, ainda nesta dimensão de encerro, de estarmos encerrados ainda neste corpo e neste mundo, é possível a espiritualização. E este quadro teórico do hermetismo de Alexandria é o que vai dar força à alquimia. E a alquimia em primeiro lugar, por exemplo, Mircea Eliade diz claramente, a alquimia nasce numa atividade, digamos, sob a matéria. Não digo material, porque a alquimia é mais do que material, é espiritual. Mas sempre no objetivo de espiritualizar a matéria e corporificar o espírito. Estas são as 2 operações da alquimia, sempre. E, ao mesmo tempo que o alquimista está a desenvolver estas operações, ele próprio se espiritualiza. Estão a ver? Portanto, há um diálogo íntimo entre o alquimista e a matéria com que ele está a trabalhar. Bom, é evidente que há outras digamos, dimensões da alquimia espiritual, a psicoespiritual,
e a alquimia interna. A alquimia interna. E não é uma alquimia psicológica, não. É a alquimia das substâncias. É uma alquimia que vem do Oriente de uma maneira forte e que chega aqui e que vai parar, por exemplo, ao Cagliostro, com as suas quarentenas mágico-alquímicas. Já falaremos disso. E então, temos estes 3 níveis de alquimia: a alquimia laboratorial, a alquimia psicoespiritual, a alquimia fisiológica, aquilo que os chineses chamam Neitan, por contraponto ao Weitan. O Weitan é a alquimia exterior, física, e o Neitan é a alquimia interior, das substâncias. Não é psicológica, é das substâncias. É o nosso corpo ser um atanor, que segrega essas substâncias através de diversas operações, respirações, práticas sexuais, etc, etc, etc. Bom, então, a alquimia vem dos árabes, aqui, para a Europa, e há muitos tratados de alquimia da Idade Média, em latim, mas traduzidos dos árabes. Bom, e depois começa uma produção própria aqui, quando falamos na alquimia árabe, temos que falar sempre no Jaber, Ibn Jabir, um homem que tem um dos livros, muitos, é o Tratado das Balanças, a ciência das balanças. Bom, então, na verdade, começa a haver um conjunto de nomes importantíssimos da alquimia, desde os medievais aos renascentistas, e medievais, Nicolas Flamel, Arnaud de Villanova, catalão, Raymond Lull, que não era bem alquimista. O Raymond Lull era outra coisa, porque ele lançou as bases da inteligência artificial. O homem fazia o seguinte: ele, para converter os infiéis, aqui no norte de África, Raymond Lull, que era monge, ele tinha um sistema de silogismos. Eu digo a ele que Deus é uno e trino, e ele responde. E eu tenho uma máquina de silogismos que ele próprio construiu, uma máquina de silogismo que depois dá a resposta. E assim ele ia convertendo os... É extraordinário este Raymond Lull, mas o Arnaldo Villanova era mesmo alquimista. Bom, e depois temos o Basílio Valentim, Nicolas Flamel, e a sua mulher Perronel, e que é curioso, os alquimistas faziam sempre esta cabala fonética. A mulher do Arnaldo Nicolas Flamel, a mulher era Perronel. O que é que quer dizer em cabala fonética? Pierre en elle. Ela tinha a pedra filosofal dentro dela, ou pelo menos suscitava. É muito interessante esta coisa da cabala fonética. Vocês podem encontrar bons desenvolvimentos no livro do Fulcanelli, está aqui traduzido em português, as edições 70, o Mistérios das Catedrais e as Moradas aos Mansões Filosofais. Lá está muita dissertação sobre a cabala fonética, e é uma coisa interessantíssima e que é indissociável da alquimia. Bom, depois vamos então à segunda vaga do hermetismo. É o hermetismo renascentista. E é aquele mais próximo dos Rosacruzes. Atenção, nós podemos falar na religião em si, podemos e devemos falar na religião em si, mas isto, basicamente, esta corrente da Rosa Cruz vem desta proximidade do hermetismo renascentista, de Florença. E quem é que é o homem que dá o grande impulso a esta segunda vaga do hermetismo? É um dos Medici, Cosme de Medici, que manda e paga o Marcelo Ficino de traduzir todo o corpus hermético, estes textos antigos do hermetismo antigo. Isto é uma coisa extraordinária, porque, estão a ver, na verdade, e o corpus hermético vai influenciar muitos intelectuais do Renascimento. Por exemplo, começar por este lá. O Pico della Mirandola, ou como diz o nosso Dom Francisco Manuel de Melo, no Tratado de Ciência e Cabala, o Pico Mirandolano. Então, o Pico della Mirandola, com o seu 990 conclusões mágico-cabalísticas, Pico della Mirandola. E também tem uma coisa fundamental, o discurso da dignidade do homem. Os beatos começam a dignidade do homem, isso é contra Deus, é contra... Qual contra Deus?
O Pico della Mirandola, inspirando-se no hermetismo, diz que a dignidade do homem reside na sua dimensão divina, na sua interioridade divina, nessa raiz da divindade que nós temos dentro de nós e que já é anunciada desde o Pitágoras. Vejam todos esses textos de Pitágoras recolhidos pelos seus discípulos, né? E depois, claro, o gnosticismo da Palestina, o hermetismo de Alexandria, etc, etc, etc. Estou a falar só no Ocidente, né? E essa dimensão divina é que dá a dignidade ao homem, né? E, portanto, desenganem-se os beatos de algumas religiões, que isto não é contra Deus, é pelo contrário, é a favor da divindade interior do homem, da centelha divina que nós somos habitados, né? E que temos a obrigação de desenvolver, né? A divinização do homem é uma coisa que os orientais, os ortodoxos, o homem tem a obrigação de se divinizar. Aqui no Ocidente somos mais contidos, podemos santificar-nos, porque divinizar isso é pecado, é arrogância, qualquer nada. Se nós temos aqui a centelha divina dentro de nós, temos que desenvolver. O nosso destino é sermos filhos de Deus, mais nada. Ora, isto é o universo do gnosticismo e do hermetismo de Alexandria. Não é nada. Temos também um homem importante no domínio da cabala cristã, que aparece no contexto do hermetismo da renascentista, que é o Knorr von Rosenreuth. Knorr von Rosenreuth, com, digamos, essa dimensão de que Cristo é Filho de Deus. Sim, então ponham lá o tetragrama divino, Yod, He, Vav, He. Ponham lá o Shin no centro, e passa a ser Yeshua. Logo, Yeshua é Filho de Deus. Isto é espantoso. Estas demonstrações, isto é tudo, vem da cabala hebraica, e da cabala cristã, perdão. Aqui, neste caso, da cabala cristã. Pico della Mirandola, Giordano Bruno. Giordano Bruno, as suas concepções científicas provêm do hermetismo, neste caso do Renascimento, mas que é filho do hermetismo de Alexandria. Há uma bela tese de doutoramento da professora Frances Yates, já falecida. Giordano Bruno e a tradição hermética. Isto está editado no Brasil. Nossos irmãos brasileiros traduziram isto na editora Pensamento, creio eu. Giordano Bruno e a tradição hermética. Uma maravilha de livro. Pronto. Ora bem, isto naturalmente vai parar, inevitavelmente, a esse grupo de intelectuais protestantes. A Rosa Cruz nasce no contexto da Reforma protestante. Só passado 100 anos, 100 e tal anos, é que aparece a primeira organização, Rosa Cruz, que junta católicos e protestantes, que já é uma coisa extraordinária, e que vem, isso resulta de uma influência maçónica desse ecumenismo maçónico, que é a Ordem Rosa Cruz de Ouro do antigo sistema, Ordem Rosa Cruz de Ouro. Bom, então, na verdade, que é a Rosa Cruz que aparece nesses manifestos no começo do século XVII, 1614, 1615, 1616. Esta é a Rosa Cruz histórica, mas com os antecedentes filosóficos no hermetismo antigo e no hermetismo de renascentista. Primeiro, Fama Fraternitatis, a fama da fraternidade, Confessio Fraternidade, a confissão da fraternidade, e o último, que é um tratado alquímico, as bodas químicas alquímicas, de Christian Rosenkreuz, Cristão Rosa Cruz, o fundador mítico da fraternidade. É um homem que vai pelo norte da África, tem contacto com os sufis, o esoterismo islâmico, e com os cabalistas, e depois vem enriquecido com essas doutrinas e trá-las para dentro de um cristianismo esotérico que vai banhar a Rosa Cruz. E a Rosa Cruz não deixa de ser cristã, pelo contrário. Um dos lemas da Rosa Cruz é: em Deus nascemos, em Cristo morremos, pelo Espírito Santo ressuscitaremos. E é o ponto tónico, o primado no Espírito Santo, que é uma característica, esse paracletismo rosacruciano. Muito interessante. Depois tinha também aquelas obrigações de Rosa Cruz. Rosa Cruz tinha que respeitar a religião onde ele vivia. Se fosse protestante e estivesse numa religião católica, num país de religião, tinha que respeitar, etc.
depois tinha que curar gratuitamente os doentes, porque o Rosa Cruz tinha alguns conhecimentos de alquimia de espagíria, que é desenvolvida pelo grande Paracelso, professor em Basileia, né? O grande Paracelso. E o Paracelso, aliás, diz: a alquimia não é apenas uma manipulação material, ela tem que conter, uma imaginação verdadeira. A imaginação verdadeira tem que contemplar as operações alquímicas. Mas ele diz: imaginácio vera, mas não é fantasia. A fantasia cria-se e descria-se, e é uma coisa que não tem qualidade de construção espiritual. E, de facto, a imaginação verdadeira, a imaginação criadora, como queiram, é fundamental. Por isso é que os alquimistas, quando falam do sulfureto de antimónio, estão a falar no nosso lobo, o lobo cinzento, e não falam no sulfureto SB2, S3, mais ou menos isto. Eu ainda me lembro da minha química, que já larguei há muitos anos. Pronto. E então, estão a ver, esta imaginação criadora é fundamental na alquimia. Portanto, há manipulações materiais, mas também há. Olha, há um texto do Fernando Pessoa, ele fala muito sobre a alquimia espiritual, mas também tem um pequeno trecho, e basta ser pequeno, porque uma pessoa, mesmo aquilo que é pequeno, é genial. Ele diz: existe um ferro-matéria, mas também existe um ferro-símbolo. E o alquimista, ao atuar sobre o ferro-matéria, está a atuar sobre o ferro-símbolo, e vice-versa. Olha, nos anos 60, 50, 60, há um homem da Sorbonne, o René Allot, tem um livro aí publicado, A Ciência dos Símbolos, as edições 70, e ele escreve, não nesse livro, mas noutro, aspectos da alquimia tradicional. O René Allot diz: tudo o que é observável é simbólico, tudo o que é simbólico é observável. O Fernando Pessoa, já 20 anos antes, tinha escrito isso com aquela inteligência extraordinária. Ele bastava ler, tomar contato com isto, pum, a sua perspicácia, a sua inteligência aguda. O que não quer dizer que não fosse interior, era também. Ele vivia estes mundos de uma maneira intensa, todos eles. Ora bem, então, vamos então aos alquimistas próximos da Rosa Cruz, mas temos que falar, talvez, no mais importante deles, aqui no continente europeu, que era o Michel Mayer, médico do imperador Rodolfo II, de Praga. Eu tive em 97 num colóquio internacional em Praga, a alquimia no reinado de Rodolfo II. Foi uma coisa maravilhosa, maravilhosa. Em 97, exatamente. E então, de facto, Michel Mayer é autor do Tratado de Alquimia, que é ao mesmo tempo o primeiro tratado multimédia da história. Atalanta Fugian, Atalanta Fugitiva. E é um livro que tem, um livro de alquimia. Tem imagens, gravuras, tem um texto, poema, e depois tem uma pauta musical, que toda a gente dizia: isto é impossível, e ninguém toca isto, e não sei o quê. Até que o professor Jocelyn Godwin, eu conheci num colóquio sobre o hermetismo e gnosticismo em Amsterdão, um curso de verão da Universidade de Amsterdão. O professor Jocelyn Godwin publicou até o livro Atalanta Fugitiva com uma cassete, no tempo das cassetes, imaginem bem, com a música As Fugas da Atalanta Fugitiva. Podem encontrar aí, creio que nas internets hoje encontra-se tudo, por favor. Maravilha, maravilha. Então, Michel Mayer, o seu primeiro tratado multimédia da história. Depois, temos que, na verdade, o maior alquimista desse período, século XVII para XVIII, foi o Sir Isaac Newton. O Newton, 75% da sua produção manuscrita é sobre alquimia. Ele tinha os tratados todos e fazia experiências. Isto diz aqui que eu fiz assim e deu outra coisa. Para dar aquilo tem que se fazer de outra maneira. Isto é espantoso. Isto deu também uma tese de doutoramento no qual muitos alquimistas operativos que desprezam os intelectuais aprenderam com essa tese de doutoramento da professora Betty Dobbs, americana, os fundamentos da alquimia de Newton. Eu tenho a edição francesa,
mas em inglês aquilo chamava-se a caça ao leão verde, The Hunt for the Green Lion, que é um dos símbolos alquímicos, e de facto é espantoso a qualidade. O Newton dizia, os antigos sabiam tudo, temos que recuperar esse. E há concepções do Newton que são inspiradas pela alquimia, pelo hermetismo, a ótica, a atração à distância. A atração à distância. Por exemplo, o Voltaire, que era um racionalista militante, disse que o professor Newton é mago, está armado em bruxo. Atração à distância, o que é isso? E quem socorreu, veio em socorro do professor Newton foi o Leibniz, com o qual havia também uma discussão por causa das teorias matemáticas. Newton era matemático e físico, e o Leibniz também era um homem de grande, e ele disse, não, o Newton tem toda a razão. Esse modelo da atração à distância, dos campos, é muito interessante. Estão a ver? E o Newton é um grande alquimista. Voltando aqui à alquimia rosacruciana, temos que considerar o seguinte, é que a alquimia dos Rosacruzes era uma alquimia laboratorial, a alquimia humana, interna, era uma alquimia da natureza e uma alquimia cósmica. E mais, uma alquimia social. Eles estavam à espera de uma entidade que havia de chegar em breve e que havia de regenerar esta cristandade já um pouco corrompida na altura, que era o Elias artista. Artista porquê? Era o Elias alquimista. Os alquimistas não se chamavam a si próprios alquimistas. Alquimista era um fazedor de moeda falsa. Isso era uma ofensa. Não, era a nossa arte. A nossa arte. Logo nós éramos artistas, éramos filósofos pela arte, também filósofos pelo fogo. Né? E isto é que era a designação que os alquimistas faziam a si próprios. Ora, é verdade. Estavam à espera. Elias, artista que havia de vir e regenerar esta sociedade, estabelecê-la em bases do cristianismo puro, cristianismo primitivo. Isto é que era a ideia daquele pessoal do João Valentim André, dos seus companheiros da Reforma, protestante, e que depois se espalha a todos os continentes. A todos os continentes, basicamente a Europa e as Ilhas Britânicas. Esta questão da alquimia social tem a ver com a Utopia Rosa Cruz. Há um belo livro do Robert Van Loo, L-O-O. O Robert Van Loo tem Utopia Rosa Cruz. Depois há outro, o professor Roland Edigofer, que eu também conheci em Amsterdão, pela mão do Lima de Freitas, é um mestre amigo e que eu depois iniciei. Imaginem como é que se pode iniciar um mestre? Pode, porque o Lima era muito humilde. Vamos a isso, vamos a isso. E então, Roland Edigofer também tem um livro magnífico. Tem um livrinho pequenino da coleção que Sérgio, Les Rose-Croix. E depois tem outro mais desenvolvido, mas ele é alsaciano, Edigofer, né? Claramente, é um nome alemãozado. Ora bem, e então, a ideia desta alquimia rosacruciana é assim, alquimia de laboratório, alquimia espiritual, alquimia social e alquimia cósmica. Temos que transmutar a natureza e o cosmos. Esta utopia, esta é a grande utopia da alquimia rosacruciana, né? E que, de facto, deixou marcas, porque eles primeiro tiveram uma solução política para este sonho dos Rosacruzes. Foi arranjar uma aliança evangélica entre os soberanos protestantes contra os papistas, nós, contra, digamos, os católicos, não é? Os seguidores do Papa, e de facto essa primeira aliança evangélica acaba por falhar. Porque ao princípio eles dizem todos os soberanos, sim senhor, isso é boa ideia, vamos juntar-nos e tal. Mas depois as rivalidades entre eles faz ruir esse sonho. E o Sacro Império Romano-Germânico, os papistas, nós, ainda consegue viver mais uns tempos, enfim, apesar destas críticas fortes que a Reforma faz, as de Lutero e outras. Bom, então,
esta ideia dos Rosacruzes falha aqui na Europa, mas vai para as Ilhas Britânicas. E aí ela vai fazer aquilo que não se conseguiu fazer. Vai transformar a maçonaria operativa em maçonaria especulativa. E esse ideário, o primeiro maçom aceite em lojas operativas, ou lojas medievais, dessa tradição medieval, é o enorme rosacruciano, Elias Ashmole. O homem tinha todos os livros, os manuscritos destas tradições antigas. Era um antiquário, não porque vendesse antiguidades, mas porque pertencia à sociedade dos antiquários, aqueles que estudavam as tradições antigas. E grande parte dos discípulos de Newton eram antiquários, porque eles queriam fundar uma sociedade nova, uma filosofia nova, e tudo novo, mas sempre com uma referência às tradições antigas. Os antigos sabiam tudo. E, portanto, vamos construir uma nova sociedade, uma nova filosofia, uma nova ciência. Newton é o caso típico disso, mas sempre com a tradição e com referência às tradições antigas. Assim, os discípulos de Newton fundaram a Royal Society, a primeira academia das ciências do mundo. Estão a ver? Isto é a alquimia rosacruciana, mas já do outro lado do canal. Fundaram a Royal Society, fundaram as primeiras lojas especulativas, e foi o movimento que fez aprovar no Parlamento inglês, em 1689 e 1691, 100 anos antes da Revolução Francesa, o Bill of Rights, a Carta dos Direitos dos Cidadãos, e o ato de tolerância que deram corpo a uma monarquia constitucional com valores. É esta Rosa Cruz que foi parar. E o Elias Ashmole é um homem tão importante que hoje a Universidade de Oxford, já há muitos anos, tem a Ashmolean Museum, que é, a partir de todo aquele acervo que o Elias Ashmole tinha, agora tem todas essas tradições, estes livros referentes às antigas tradições. Isto é muito belo, porque é construir a modernidade social, científica, filosófica, etc., com referência sempre à tradição. Isto é belíssimo. E às vezes há muita gente que não vê, não tem essa percepção do que é este iluminismo, Rosa Cruz. Rosicrucian Enlightenment, outro belo livro, e este Rosicrucian Enlightenment é do Jocelyn Godwin Carew. Mas se não for, digitem Rosicrucian Enlightenment, Iluminismo Rosa Cruz, e logo vê. Eu tenho a impressão que há vários livros com este título. Maravilha, maravilha. Isto é tudo, nasce da Rosa Cruz do começo do século XVII, perdão. É isto, são ideias poderosas. Construir uma sociedade nova, em bons valores do cristianismo primitivo, verdadeiro, não poluído por instituições religiosas. Isto é extraordinário. E é da Rosa Cruz que isto nasce. E o Elias Ashmole é um grande Rosa Cruz que vai influenciar a Royal Society, a maçonaria moderna e toda a questão social a elas associadas. Bill of Rights e o ato de tolerância. Como diz o Fernando Pessoa naquela carta que ele escreveu para o Diário de Lisboa, meses antes de morrer, a defender a maçonaria, ele diz: pedra de toque da maçonaria é tolerância. É tolerância. E depois também diz: mas tolerantes demais tem ela sido com determinadas correntes políticas que nasceram nos anos 20 e 30 e que teriam sido mais facilmente travadas no começo. Bom, enfim, o Fernando Pessoa tem essa dimensão global destas correntes, e particularmente da maçonaria. Olha bem, agora também temos que falar noutras correntes rosacruzes que surgiram no século XVIII. Rosacruzes alquímicas. E eu vou-me socorrer porque
este meu livrinho que o Alexandre Gabriel, da editorial Zéfiro, Casa do Fauno, Sintra, vai reeditar, já está pronto este para reeditar. Depois vai reeditar o outro do Fernando Pessoa e o esoterismo, etc. Vamos ver. Eu espero que ele edite isto antes de eu morrer para ter é uma prosápia, é um orgulho que não devemos ter, mas é uma satisfação. Ora bem, meus queridos, então, estas correntes, temos dois homens extraordinários que na senda do Rosa Cruz, né, no século XVIII, fizeram graus alquímicos. Um deles, o Barão de Tschudi, T-S-C-H-O-U-D-Y, Barão de Tschudi, ele fazia a Sociedade dos Filaretos e depois fez um grau alquímico do Cavaleiro do Sol. Cavaleiro do Sol, que foi parar ao rito escocês antigo aceito como o grau 28. E é um grau alquímico, exclusivamente alquímico. Deixem-me só ler aqui, para vocês não terem dúvidas, tenho aqui, cá está, Barão de Tschudi. E então, temos o catecismo por perguntas e respostas. Ora, a palavra de passe deste grau é stibium, stibina, sulfureto de antimónio. É uma das matérias primeiras da alquimia operativa laboratorial. E aquilo que ele afirma no seu catecismo, existe um primeiro princípio incognoscível que penetra o universo em todos os seus planos. Os alquimistas alguns chamavam o espírito universal, que penetrava em toda a matéria e que descia do cosmos. É uma espécie de prana oriental. O espírito universal era captado pelos alquimistas com ímãs químicos. São substâncias higroscópicas que absorviam a umidade do ar em noites serenas dos equinócios, e depois aquilo que era um sol, por exemplo, cloreto de sódio, etc., ou outros sais higroscópicos, absorviam e passava a ficar uma substância transparente, liquefeita. Aquele salzinho branco desaparecia. E isso depois era junto à matéria do alquimista para que ele recebesse o espírito universal, o fogo celeste. Isto é muito interessante. Isto é aquilo explicado. O que é que diz aqui? Cada um receberá propriamente o pentágono, a estrela flamejante. Quer dizer, essa folha virgem sobre a qual os anjos primitivos exprimiram os seus números e selos e com a qual ele se tornará mestre. Esta questão dessa estrela flamejante interior veio o conde Cagliostro falar disso. Mas também há um abade, Dom Pernetti, que fundou os Iluminados de Avignon. Não tem nada a ver com aqueles iluminados que agora andam para aí a falar. Estes eram os iluminados místicos. Os Iluminados de Avignon. Ele depois foi para Berlim, depois foi para a Rússia e teve um grande êxito. Depois regressou a Avignon e escreveu o ritual alquímico secreto do grau de verdadeiro maçom académico, em 1770. É uma coisa espantosa. Também tem um dicionário interessantíssimo, dicionário mito-hermético, está aí em edições facsimiladas. Já encontrei uma espanhola, francesa naturalmente, não sei se o Brasil tem esta edição, e também tem outro livro fantástico, as fábulas gregas e egípcias interpretadas segundo o esoterismo e o hermetismo. Era um homem notável este abade, Dom Pernetti. E então, de facto, ele tem aqui o catecismo de perguntas e respostas. Por onde andaste a percorrer o céu e a terra? O que viste? O caos. Quem o criou? Deus. Quem o produziu? A natureza. Quem o aperfeiçoou? Deus, a natureza e a arte. O que entendes por caos? A matéria universal sem forma e suscetível de adquirir toda a forma. Qual é a sua forma? A luz encerrada nas sementes de toda a espécie. Qual é a sua ligação? O espírito universal. É estas ideias. Portanto, estão a ver. Isto eram graus que forneciam instrução alquímica. Eu de vez em quando estou a olhar para as horas, por uma razão, eu não tenho pressa, mas é como eu sou pitosga,
o relógio está ali, números muito pequeninos, e eu tenho que chegar próximo para perceber e para orientar todo o meu discurso. Ora, ainda não podemos deixar de falar nas alquimias decorrentes, da Rosa Cruz, sem mencionar Cagliostro, o grande copta, o grande egípcio, Cagliostro, e o ritual da maçonaria egípcia. Antes disso ainda há, e eu cito aqui, a Ordem dos Arquitetos Africanos, os arquitetos egípcios, o Krata Repoa, em 1770. O grão-mestre foi o von Koppen, ilustre membro da estrita observância templária, que deu depois a origem aos ritos escoceses retificados. Ora, este sistema hermético do Krata Repoa visava revelar os segredos do Antigo Egito. Vamos ver, os segredos do Antigo Egito. E estava baseado no livro do Krata Repoa, publicado em 1770, na Alemanha, onde figuravam os graus desta antiga maçonaria. Após ter passado pelas trevas, no terceiro grau, na porta da morte, do mestre Osíris, de onde apenas sairia após ter adquirido verdadeiro conhecimento e ter atingido a luz, após a Batalha das Sombras, do quarto grau, onde receberia o escudo de Ísis. O iniciado assistia, no quinto grau, a uma representação da morte da serpente Tifon, por Horus, fim da qual o Balahata aprendia a química, isto é, a alquimia, a arte de decompor as substâncias e de combinar os metais. Isso é interessante. Estão a ver? Toda esta complexidade do ensinamento alquímico da Ordem dos Arquitetos Arquitanos, o Krata Repoa. Mas voltemos então ao Cagliostro, que merece a nossa homenagem. Ele passa a história por ser um bocadinho fantasista, mas não, ele sabia muito. O Cagliostro, sabem que ele esteve em Lisboa. O Cagliostro vem em Lisboa visitar o Conde de Sobral. Quem me disse isso foi o meu amigo, meu Deus, é de Ponte Lima, ai meu Deus, Conde de Sobral, pronto, mas tinha outro nome associado, seja como for. Meus queridos, e então o Cagliostro veio ter com ele e hospedou-se ali no Largo de São Paulo, ao pé do Castro de Sodré, onde aliás existia um restaurante cujos fundos se reunia a primeira loja maçónica, só composta por ingleses, escoceses, irlandeses e outros estrangeiros, cá estavam. Entre os quais alguns padres e monges, atenção, oficiais do exército, estacionado aqui, etc. Pronto. Mas o Cagliostro hospedou-se ali, e o Conde de Sobral, quando soube, vamos lá, por favor, venha para a minha casa, é no Largo de Calharis, Largo do Calharis, é o palacete onde agora funciona, desde há uns anos, a Caixa de Depósitos, penso que. E então, Cagliostro terá feito uma operação, uma iniciação ao Conde de Sobral e à sua irmã. É o que reza a história. Seja como for, vejam bem. Eu vou ler aqui uma passagem que é para vocês ficarem com a noção de que isto é outra alquimia. Já não é laboratorial, não é social, etc. Mas deixa cá ver, a minha vista cada vez está pior. Agora estou a ver bem. Ele propõe, nestes últimos graus, o ritual da maçonaria egípcia, e este ritual da maçonaria egípcia está nos últimos graus do rito Mizraim, 89, 90, etc., e que são os Arcana Arcanorum, o segredo dos segredos. Tem a ver com exatamente essas teurgias, magias divinas. Durante as quais cada um receberá propriamente o pentágono, a estrela flamejante, etc. O objetivo deste rito era divinizar o homem. Tendo sido criado à imagem e semelhança de Deus, eu recebi o poder de me tornar imortal e de ordenar aos seus espirituais para reinar sobre a terra. E depois, os Arcana Arcanorum são absolutamente aquilo que vem da tradição oriental, vem do taoísmo chinês, vem de um tantrismo budista, hinduísta talvez, e então é este o Neita, alquimia das substâncias,
em que através de práticas diversas, posturas, respirações e também práticas sexuais, não necessariamente em par, mas individualmente, havia esta produção de substâncias no nosso corpo. Ele funcionava como um atanor, e as substâncias masculinas e femininas juntavam-se, e isto ia nascer o tal, a pedra dos filósofos. Meu Deus. A suprema ambição dos grandes mestres arquitetos, do Krata-Repo, é fazer viver em eles a verdade e comer o fruto da árvore do conhecimento, de serem deuses. Isto é horrível. Face às religiões, elas ficam sempre muito ofendidas com esta vontade de ser Deus. Mas vejam, toda a teologia oriental, os ortodoxos, teoses, a divinização do homem. O homem tem a obrigação de se divinizar. Não é santificar, como nós aqui no Ocidente dizemos, é divinizar-se, fazer crescer esta dimensão divina no nosso interior. Isto é uma lição que os alquimistas realmente nos deram, através desta alquimia fisiológica chamada a via das substâncias, né? O Neita, no caso chinês. Ora bem, meus queridos, faltam aí uns 10 minutos, eu não vou, estou à vossa disposição, para irmos falando sobre estas coisas, né? Enquanto eu bebo aqui um bocadinho de água, tenho a boca seca. Estou à vossa disposição, o nosso querido coordenador da sessão para as inscrições. Ora, neste momento, eu espero que me esteja a ouvir, não sei se me consegue ouvir claramente. Neste momento, o comentário que temos é: passaria a noite toda a ouvir essas lindas e preciosas palestras. Portanto, a honra é toda sua, portanto, tem o palco enquanto o desejar. Então pronto, vale a pena dizer que, olha, que eu, não é por acaso que a Ordem Rosa Cruz Armorque disponibilizava um pequeno laboratório de alquimia rudimentar, mas pronto, lançava, e que tinha, em São José da Califórnia, um laboratório alquímico já mais desenvolvido. Portanto, alquimia e Rosa Cruz estão intimamente ligadas, estão, sem dúvida nenhuma. E a alquimia nas suas diversas dimensões, né? Podia ser enviada a bibliografia mencionada, de acordo, eu faço isso, amigo, Frater Lafayette. É que eu fiz assim, esta aula foi mais verbal, porque o esqueleto está fracote, mas a cabecinha ainda está bem, por misericórdia divina, pá, ainda está bem, ainda não sou balhelhas, ainda digo umas coisas mais ou menos acertadas, mas pelo menos acertadas com aquilo que eu penso, e portanto, mas sim, vou mandar a bibliografia, vou mandar para o nosso amigo o Frater Correia, para depois eles divulgar. Eu posso dizer, paixão, não é? Mas de facto era mais interessante, porque eu citei vários livros ao longo da conversa, e era importante eu dar essas boas referências. Como digo. Teremos todo o gosto. Depois esta palestra vai ficar disponibilizada no canal do YouTube e gravam muito bem, isso é que eu agradeço. E, portanto, aí acrescentaremos na descrição, acrescentaremos toda a bibliografia que nos enviar. Muito obrigado. É eu que vou fazer isso garantidamente. Bom, eu abri este espaço de debate, e não é pelo facto de eu estar cansado, estou um bocadinho, porque eu gosto muito de falar atrás dos outros, não é? E dar essa, com certeza. Obrigado. Está bem, meu querido. Com todo o prazer. É um grande. As vossas palavras são bem-ajam. Sabem o que é? É só pelo facto de eu andar nisto há muito tempo. E por aí, isto para mim ser uma necessidade intrínseca. Porquê? Já estive a falar com o nosso amigo Prater Correia, por uma razão. Eu tive toda a vida ligado à segurança e à defesa. E isto cansa muito. É pesado interiormente. E eu desde sempre, já em Angola, quando estava lá no serviço militar, comecei a interessar-me por estas coisas. E quando venho, 1970, 71, pomba, à morgue. E depois a partir daí é todo um universo e todo subir estas escadarias, mas que nunca
deixei de ter gratidão pela primeira escola, onde aprendi as primeiras letras, que foram muito importantes e que são importantes para a vida toda. Portanto, isto foi uma necessidade espiritual que eu tive para contrapor o universo da segurança e da defesa e da polícia, onde eu andei durante a vida toda. Agora espero libertar-me agora, se eu chegar aos 77, que é um número importante, Liber 777, não se esqueçam disso. E, portanto, se eu chegar aos 77, e depois começarei outra hipótese, não, mas o esqueleto está fraquinho, a cabeça ainda está bem, nem sei como, graças a Deus. E então, portanto, eu creio que as referências que dei foi dos livros, a Utopia Rosa Cruz, muito importante, Rosa Cruz e a crise da consciência europeia, isto é todo o universo político rosacruciano, alquímico, que informa os Rosacruzes. É o professor Roland Digofer, é o Robert Van Loo, e vários outros, não é? Mas a Utopia Rosa Cruz. Era um homem, esse Robert Van Loo, é um funcionário da Comissão Europeia desde o seu começo. E ele percebe que a ideia era fazer uma Europa unida, em bons termos, com valores próximos do cristianismo puro. Estou com soluços, desculpa não. Professor Andes, é um privilégio, não digam isso é mau para o ego. Olha, eu passei por é muito mau, porque eu passei por tive uma passagem interessante e útil. Obrigado. Já agora vou dar a experiência, porque eu sou judaico-cristão, ponto final parágrafo. Mas passei, em determinada altura da minha vida, por uma tariqa sufi, o esoterismo do Islão. Era uma tariqa francesa, os oásis dos Naqshbandis da Ásia Central. E uma das coisas que era um exercício, era de vigilância sobre os pensamentos, vigilância sobre o ego. É uma coisa terrível. É um exercício, cuidado, cansa muito, porque nós temos sempre a tendência para fazermos autoelogios, gostarmos dos nossos elogios. Então, obrigado, minha filha. E então é isso, a vigilância sobre o ego. E o ego é o inimigo do eu. O ego costuma fazer aqui uma carapaça e o eu está cá dentro a ver se salta e o ego não deixa. Não é? Uma das técnicas, já agora digo, é para não pensar apenas que eu sou um especulativo, uma das técnicas é a doutrina dos intervalos, a técnica dos intervalos. E é dividir a consciência, divisão da consciência, por um testemunho, pelo corpo, pela respiração, pelo olhar, pela respiração, dividir o mais possível. E assim pode haver condições para que o eu interior possa emergir. Isto é, sem dúvida. Olha, meu querido, isto é uma técnica muito interessante. Eu há bocado até estava aqui a falar com o nosso frater antes da sessão e falei de duas técnicas, uma delas da Cabala e outra do sufismo islâmico. A da Cabala é muito suave, como toda a Cabala é. As três letras mães, Shin, Halef, Mem, Shin, Halef, Mem. Sussurrar, Shin, Halef, Mem, Shin, Halef, Mem. O masculino, o neutro e o feminino. Agora, se formos para o sufismo, aquele sufismo que eu aprendi durante a minha estadia lá nessa tariqa, então já não é o Shin, Halef, Mem, masculino, neutro, feminino. Não. Hi, ha, ho, hi, ha, ho, hi, ha, ho, hi, ha, ho, hi, ha, ho. Façam isso em círculo e se fizerem isto à noite vão ter dificuldades em adormecer, garantidamente. Até eu já estou um bocadinho agitado por dentro, mas, portanto, eu é das duas coisas. Eu nestas costumo dar sempre, quando há tempo, umas indicações operativas. Nós precisamos de nos transformar, nos autotransformar. E, portanto, enfim, embora coisas humildes, mas podem ser úteis para todos nós. É isso, basicamente. Meus queridos, ainda têm tempo de fazer mais alguma pergunta? Eu vou ver mais temos aqui uma questão
e esta questão vem do Frater Carlos Jorge Ferreira, a mencionar o Frater está a ter uma palestra incrível, como é do conhecimento global geral, mas ficou pelo século XVIII. Depois daí o que aconteceu? E qual é a importância da Rosa Cruz no esoterismo contemporâneo e na maçonaria? Pronto. Ora bem, a Rosa Cruz, sobretudo a Amor, que repara, é talvez aquela que tem mais importância. Eu vou falar rapidamente das outras duas. A Fraternidade Rosa Cruz, Rosicrucian Fellowship, do meu querido amigo, já falecido, passado ao Oriente Eterno, António de Macedo. É um especialista do esoterismo da Bíblia. Então, mas a Rosicrucian Fellowship era basicamente uma sociedade de cura. Havia aqueles períodos de cura, de meditação para os doentes, muito útil, é generoso, mas não sei se isso tinha muito a ver. Claro, a Rosa Cruz tinha a obrigação de cuidarmos e de tratarmos os doentes gratuitamente, mas não sei se seria através destas meditações. Era sobretudo por as preparações espagíricas que havia. Bom, mas, atenção, havia o boletim que eu recebia em casa de um vizinho meu que era Rosa Cruz, da Fraternidade Rosa Cruz, e era o boletim Rosa Cruz. E o diretor daquilo era o Sr. Rodrigues, tinha um artigo de todos os números, o esoterismo da Bíblia. O esoterismo da Bíblia. Muito interessante. Ele fazia uma disso. Não, estupidez. E o esoterismo da Bíblia é o nosso querido António de Macedo. O esoterismo das Lusíadas. Dos Lusíadas. Eu, quando estou ao fim de uma hora de falar, começo a ficar assim um bocadinho os pensamentos cruzados, mas tenho a noção do que é que estou a dizer bem e o que estou a dizer mal. Bom, a segunda, outra Rosa Cruz, é a Rosa Cruz de Haarlem, na Holanda. Rosa Cruz de Ouro. Aquilo é uma mistura da Rosa Cruz com os cátaros. Com os cátaros. Não sei, pronto. Eu tinha uma colega na Faculdade de Ciências que era dessa Rosa Cruz. E ela, pronto, era vegetariana, muito bem, não tinha vestidos com peles, nada, pronto. Isso é tudo muito bem, é uma regra de vida, mas depois havia assim alguma, não digo fanatismo, mas algum exagero. Portanto, a Amorque é de facto aquela que tem maior prestígio e não é por acaso que é a que está espalhada por todo o mundo e que tem membros em todos os continentes. E a Amorque, como digo, propõe, como sempre, propõe a alquimia laboratorial, mas sobretudo a alquimia interior, a alquimia espiritual. Isso estão nos seus ensinamentos nas monografias. Agora, depois temos no século XX, no século XIX, ainda temos a teosofia, temos uma ordem cabalística que é a ordem hermética da Aurora Dourada, ou Hermetic Order of the Golden Dawn, muito interessante. Cada grau é uma séfira da árvore da vida, muito interessante. Mas depois, chegando ao século XX, temos de facto um homem que faz uma ponte entre a antroposofia, que é a teosofia cristã, e alguns conceitos da alquimia, e algumas práticas da alquimia. Rudolf Steiner, muito importante. Esse é um homem também a ter em conta. Ele é dos primeiros tipos a ser expulso da Alemanha pelos nazis. Deitam fogo à sua sede, o Gotianum, ele vai para a Suíça, onde lá fica depois. E aqui existe também a Associação Waldorf, que tem uma pedagogia própria do Rudolf Steiner. Bom, e depois, mas quanto à alquimia, nós vamos apanhar, atenção, no começo do século XX, um homem que é a Rosa Cruz e alquimista. É o Jolivet Castelot. O Jolivet Castelot é um indivíduo comunista que quer transformar o comunismo no comunismo espiritualista. É logo expulso do congresso do PCF francês, logo a seguir. Pronto. Então este tipo agora é espiritualismo. O comunismo é racionalismo. Pronto. Enfim, eu estou a interpretar o que via na cabeça daqueles comunistas do congresso do PCF. E o Jolivet Castelot, rua, foi temar. E também havia os salões da Rosa Cruz, interessantíssimos, que juntavam intelectuais e Rosa Cruzes
operativos. Um dos intelectuais que lá estava era aquele músico modernista, o Erik Satie. Erik Satie, interessantíssimo, com as suas gimniopedias, Rosa Cruz militante. E havia Gustave Moreau, o pintor, e o August Strindberg, o dramaturgo sueco, August Strindberg. Os salões da Rosa Cruz em Paris era uma coisa extraordinária, mesmo séria, porque juntava a cultura com o esoterismo e a tradição. Né? E o Jolivet Castelot tinha essa revista La Rose Croix, que era uma revista basicamente de alquimia, onde ele até tem um artigo do Strindberg a dizer quais eram as experiências que ele fazia. Pronto. Enfim, portanto, continua essa dimensão. E depois, se quiserem ver a alquimia no final do século XX, no meu livrinho, que é o resumo da minha tese de doutoramento, que eu fiz sobre os novos movimentos religiosos e grupos alquímicos, dos 3 grupos que eu estudei, 2 já cá não estão, desapareceram. Mas um, nesse sentido, é interessante. Há um que ainda está, no outro dia ainda vi uma intervenção dele. Pronto. E, portanto, lá estão. Eram os Les Philosophes de la Nature, que estiveram aqui na Várzea de Sintra a fazer um estágio de alquimia, e o Zé Medeiros aprendeu aí e depois fez um conjunto de aulas e práticas muito interessantes. Na minha cultura, são muitos anos, minha querida, desculpa lá, meu querido irmão do Brasil, estes são muitos anos a vir a francos e, como eu disse há pouco, é uma necessidade que eu senti ao longo da minha carreira de segurança, de defesa e de polícia, que tinha que me agarrar a esta dimensão espiritual, porque senão eu definhava por dentro, estão a ver, isto era fundamental. E portanto aqui estou, ainda vivo, olha que milagre. E portanto, obrigado, meu Frater Paulo, de São Paulo, não é? Frater Paulo é mesmo de São Paulo, não é? É. É Frater Pedro, sim, Frater Pedro é de São Paulo. Pedro deste, é de São Paulo, desculpa lá. Pedro. São Paulo. Gratidão. Gratidão, bem acho, obrigado. Temos aqui temos aqui uma questão que sai fora daquele âmbito que tem estado a abordar. Contudo, Não, com certeza, vamos a isso. Mas, para terminar, para finalizar essa ideia, essa corrente de pensamento, em pleno século XXI, todas estas ordens esotéricas não estarão exageradamente politizadas? E no seguimento dessa questão que visão o Digno Frater tem para um futuro próximo? E depois passarmos então à outra que já sai dentro deste âmbito. Esta, se for politizar num sentido mais amplo e mais nobre da palavra política, não há problema. Repare, a influência da Rosa Cruz sobre o iluminismo inglês, melhor dizendo, britânico, havia muitos escoceses ali, a verdade é uma coisa espantosa, porque a Carta dos Direitos, Bill of Rights, dos Direitos dos Cidadãos, e o ato de tolerância são pedras fundamentais no estabelecimento de um Estado de Direito democrático. Isso é extraordinário. Agora, se entramos na política da direita e da esquerda e andamos todos a discutir, isso aí eu fujo logo a 7 pés daí, porque eu gosto da política, da política no sentido mais amplo. Quanto ao futuro, bem, eu não sei. Racional espiritual, ok, certo. Já lá vamos. Eu gostava de dizer o seguinte, a questão da política. E o que é que vai ser o futuro? Há uma frase do Fernando Pessoa extraordinária, uma entrevista que lhe fizeram. Qual é o futuro de Portugal? Qual é o futuro de Portugal? O futuro de Portugal é sermos tudo. Quem que seja português se pode limitar apenas com uma religião apenas, com uma filosofia, com uma política. Um português tem de ser todo, o universo inteiro. A grande pessoa. Aquele homem devia ser proibido por ser tão genial. E, aliás, eles quiseram proibi-lo, mas pronto. Mas é isto mesmo. A ideia é sermos Portugal. Tem que ser. Não é sermos superiores a ninguém. Nada.
nós temos de ser ecuménicos, universais, fraternos. E vou-vos dizer uma coisa. Estava eu no meu laboratório de polícia científica nos anos, sei lá, 80, 90, não faço ideia, e tinha um colega que era todo terceiro-mundista, o desenhador, um genial, um querido amigo, morreu. E esse colega tinha lá cadernos do terceiro mundo. E até era uma vez que eu vi o anuário geográfico. E eu, uma vez estava algum tempo livre, começo a folhear aquilo, e então é assim. Os franceses são os normandos, provençais, bretões, etc. Espanhóis, bascos, catalães, galegos, andaluzes, etc. Portugal, os portugueses são, dois pontos, mistura de gregos, fenícios, cartagineses, árabes, berberes, normandos, pretos, tudo. Isto é que é a nossa verdadeira vocação, é sermos tudo. E se fazermos pontes onde quer que estejamos. Atenção, eu tive reuniões maçónicas em Marrocos, por exemplo, e eles diziam, vocês é que são os bons mediadores, nós temos confiança em vocês, vocês não são ameaça para ninguém. E nós somos tão ridículos, temos vergonha das nossas poucas qualidades. Este é o nosso papel, é sermos tudo e sermos fraternos universais. Fantástico. Gratidão por essa resposta. Temos aqui mais duas questões interessantes. De Miguel, eu sou um estoico praticante, qual a sua opinião sobre a influência do estoicismo? Ora bem, eu acho que o estoicismo, basta ser português para ser estoico, senão estávamos todos mortos. Hein? Bem, estou a ver isto no plano mais terra a terra. Eu acho bem. É uma disciplina fundamental, porque nós, enquanto temos estas qualidades e potencialidades todas, nós os portugueses, também somos uns indisciplinados. Por um lado é bom, mas de facto temos que ter alguma cartografia que nos oriente e que nos discipline. Esse é que é o único problema. Porque é que nós não estamos ainda no topo do mundo? Porque somos muito indisciplinados. E pronto, isto vai daqui, agora vai daquela e depois logo se vê e tal. Está bem. Mas temos grandes qualidades, grandes potencialidades, mas olha que o estoicismo era bom. O Fernando Pessoa tem um texto sobre os estoicos, Tem, sim, senhores. E vale a pena meditarmos nele. Bem, a outra questão, relativamente ao taoísmo, há algo que crê que possa trazer muito à luz importante. os seus conhecimentos do taoísmo? O taoísmo. Eu gosto muito, não sou um taoísta, a única coisa que eu talvez me aproximei um bocadinho foi quando era novo, na alquimia taoísta, é pouco, mas depois arranjei uma neurose ansiosa que recuei logo. Para bem entendedor, meia palavra basta. E então comecei a brincar com o fogo, não é? Ora bem, e então, mas o taoísmo é muito importante. Olha, o grande português Agostinho da Silva tem uns traços taoístas, ele, a questão da espontaneidade, a espontaneidade é uma questão fundamental do Lao Tse, a espontaneidade, essa alegria, isso é uma coisa muito importante que nós portugueses temos de alguma maneira, a espontaneidade. E não termos as coisas formatadas, demasiadamente formatadas. Se por um lado precisamos de disciplina, por outro lado também precisamos de espontaneidade e de libertar-nos. Isso é difícil fazermos esse equilíbrio, mas acho que é extremamente importante. A propósito do nosso amigo do Brasil, nosso fráter brasileiro, lembra-se da definição do nosso professor Agostinho da Silva? O brasileiro é um português à solta. E é verdade. É assim, senhores. Nós aqui estamos muito encaixados, apesar de sermos um bocadinho caóticos e indisciplinados, enfim, temos as normas, cumprimos. E o brasileiro está aí à solta. Ainda bem. É uma reserva. Isso assistimos também com certeza da forma de estar e de pensamento mais austero, europeu. Bem, passemos aqui a uma outra questão, que é relativamente à forma como percebe a obra de Nietzsche com relação à questão da divinização do homem.
Eu, do Nietzsche, fui nietzscheano durante o meu 7º ano do liceu, que é o último ano do liceu, agora já é 12º, ok? E então era nietzscheano, tínhamos até um grupo de militantes do Nietzsche, genealogia da moral, não é? Diversos livros que eu não me lembro agora, mas que era importante. Era essa a dimensão do... Olha, há um texto do Fernando Pessoa, que eu tenho no meu livro sobre Fernando Pessoa, que é O Caminho da Serpente. E a serpente, para chegar a Deus, tem que passar pela matéria, tem que passar pela experiência da matéria, das sensações, e depois é que chega a Deus, e quando chega a Deus, não para, vai além de Deus. Ora, e o Fernando Pessoa, depois deste texto, ele diz, quando alguém chega a este ponto, fica sozinho, como em todos os cumes. Quando o homem chega a este cume, fica sozinho. Isto é nietzscheano, né? Fica sozinho, fica, enfim, próximo de Deus, como em todos os píncaros, né? Que é o Deus que é Ele próprio. Né? Esta ascensão até aos cumes de ar rarefeito, isto é nietzscheano, né? E de facto, olha, agora estão-me a fazer recordar o Nietzsche que eu já não me lembrava há muito tempo. O Nietzsche não é satânico, de maneira nenhuma. É uma questão de elevação. A melhor riqueza que se pode partilhar com os outros é o conhecimento. Oh, meus queridos, minha Berta, professora Roberta, olha, não me digam mais coisas, senão o meu ego, vou ter que ter uma noite inteira para desfazer aqui o ego, porque isto mas agradeço muito a vossa simpatia, não tenham dúvidas nenhumas, que já próximo dos 77 é muito bonito vocês serem simpáticos comigo, bem-ajam. E se eu fui útil, vamos a isto. De maneira que o Nietzsche é também um indivíduo importante para a ascensão. Há alguma arrogância? Sim. Opa. Vejam esse texto, O Caminho da Serpente, do Fernando Pessoa. É fantástico. Pronto. Eu acho que ele vai mais além do Nietzsche. Desculpem lá, mas eu também sou humano. Humano, demasiado humano. Ai, sou Vamos mesmo. aqui a duas questões breves. Muito bem, não, estou muito bem Também não queremos, convosco. já está a falar Estou há muito, 1 hora e 1/4. não senhor, estou muito bem convosco, vai, continua, Ótimo, disparem, gratidão. disparem. O que pensa do contributo de Mircea Eliade no âmbito do estudo do esoterismo? É muito importante. Eu sou antropólogo, apesar de ser químico na pré-história, agora, depois mais recentemente antropólogo. Os antropólogos dizem que o Eliade está ultrapassado. Aquilo já... Não. Ele tem alguns conceitos metafísicos, tem, sim senhores, sobre o sagrado, a ontologia do homem, o sagrado faz parte da ontologia do homem. Também são, digamos, tiradas metafísicas do Mircea. Agora, que ele é um historiador das religiões, com todo o material disponível à sua época, é um competente historiador da alquimia. Ele tem um texto sobre a alquimia mesopotâmica, alquimia mediterrânica. É ferreiros e alquimistas. A relação entre o ferreiro das sociedades arcaicas, por exemplo, africanas, que é o demiurgo, é o homem que molda a matéria e que cria, é um homem como se fosse uma divindade que está ali ao serviço da aldeia. Ferreiros e alquimistas. É um grande livro do Mircea Eliade. Atenção. E depois o Tratado de História das Religiões, e a Enciclopédia das Religiões, onde 2 portugueses colaboraram. Quais são esses portugueses? Primeiro, Lima de Freitas, com o labirinto, um artigo sobre o labirinto. E outro, o meu querido professor, que já faleceu, Mesquitela Lima, sobre o totemismo, creio eu, porque ele era um especialista das religiões africanas. Ele é de Cabo Verde, foi o homem do Museu de Angola, em Luanda, e depois foi para ali para a Nova, e foi o meu primeiro orientador, mas eu demorei tanto tempo a fazer a tese de doutoramento, ele morreu entretanto. Estão a ver, coitado do Mesquitela Lima, era uma pessoa generosa e fantástica. Então, a Enciclopédia das Religiões, o Mircea Eliade foi dar aulas das religiões na Universidade de Chicago. Atenção, não é nenhuma chafarica qualquer. Portanto, na altura, era um homem competentíssimo relativamente aos dados que se conheciam, porque a ciência está sempre em evolução.
tinha umas tiradas metafísicas, verdade, mas ele estudava as religiões. E sobre a alquimia, os ferreiros e alquimistas, olha, aconselho, está traduzido em português, é um livrinho pequeno, mas muito denso e muito bom. Mircea Eliade, que esteve aqui em Portugal. Ele, quando fugiu da Roménia, porque, enfim, pronto, por causa das relações políticas, esteve aqui em Cascais, e depois foi para a América, onde lá ficou até ao fim. Mircea Eliade. Ok, vamos então agora aqui às duas últimas questões. A primeira delas, caro professor, pode citar a diferença entre racional e espiritual? Ora bem, a nossa racionalidade é muito útil. A racionalidade é muito útil. Dá para ganharmos dinheiro, para atravessarmos a rua sem sermos atropelados, entre outras coisas, para governarmos a vidinha, mas é útil. A racionalidade é útil. O que é negativo é o racionalismo, isso é que é a ideologia, isso é que é altamente pernicioso. O racionalismo, que a ração é a única maneira de se atingir a realidade, isso é que é negativo. Agora a racionalidade, nada mais, é excelente. Faz lembrar uma coisa interessante e paralela, que é o Estado laico francês, a laicidade. Não há problema. O Estado ser neutro em relação às religiões. Se for só isso, não há problema. O mal é o laicismo, aquela ideologia antirreligiosa, anti-espiritual. Isso é que é péssimo. As ideologias, racionalismo, laicismo, isso é que é negativo. E são perigosas. Temos que fugir delas. Agora, a racionalidade e a laicidade, está ótimo. É diferente. Gratidão. Esta é uma questão que capaz de ser exigente, mas com certeza absoluta com o seu brilhantismo conseguirá surpreender-nos. Vamos ver. Muito grato, professor. Abordou o Tantra. O que acha do trabalho espiritual da energia aqui praticada, assim como a relação entre casais e o rosacrucianismo? Muito bem. Ora bem, essa é a pergunta talvez mais difícil de todas, mas eu vou dizer, porque este velhote que está aqui também foi jovem, e quando fui jovem fiz tantrismo, dos anos 60, fiz tantrismo e fiz também alquimia taoísta, que é muito parecida com o tantrismo. Ora bem, costuma dividir-se o tantrismo da mão direita, o tantrismo da mão esquerda. O tantrismo da mão direita pode ser o imaginado, em que, por exemplo, a tântrica imagina-se em relação com o Deus, e o tântrico imagina-se em relação com a deusa, e há uma, digamos, uma consumação imaginada da relação do homem com a deusa, ou com o Deus. Isso é interessante. Depois também há tantrismo da mão direita, entre homem e mulher, sem relação. Podem, por exemplo, estar deitados um ao lado do outro, deitados um ao lado do outro, e são técnicas de tantrismo e de taoísmo. Há permutações de energia, de polos positivos, negativos. Isso também existe, tantrismo. E depois há o tantrismo da mão esquerda, que é o ato sexual. O ato sexual com determinadas práticas. Não é apenas aquela ginástica sexual do Vatsyayana, como é que chama o livro? Aquele livro das posições, aquela coisa oriental. Kama Sutra, do Vatsyayana. Isso é ginástica. Não quer dizer que o corpo não se movimente, claro. Agora, eu acho que esses tantrismos têm que ser feitos sob a orientação de um instrutor competente. Eu era miúdo, tinha 20 anos, e partia em demandada, e depois uma neurose ansiosa que me levou uns aninhos a passar. E, portanto, cuidadinho, porque esta coisa das energias é fundamental. Nós não existimos sem essas energias e temos que as saber manipular e fazer a ascensão e o cruzamento delas, etc. Isso é muito importante, mas se tivermos alguém que nos oriente, era bom.
a menos que um dos pares esteja expert nessa questão. Porque, como digo, eu passei um mau bocado. Passei um mau bocado por aventureirismo. Hein? Vamos embora. Agora sei que tu tinha uns livros e tal. Estás. Pronto, ok. E, portanto, mas é muito importante. Hein? E uma das coisas interessantes que o New Age trouxe foi exatamente as energias. E veio do tantrismo, veio do hinduísmo, sem dúvida nenhuma. É importante, porque isto não somos só carne e ossos, somos energia, somos tudo. E temos que saber trabalhar com essas energias. Fundamental. Sem dúvida. Gratidão pela resposta. Uma última questão. Para si, qual é a verdadeira alquimia que o ser tem que realizar na sua existência material? Se nós pudéssemos espiritualizar-nos, já não falo em divinizar-nos. No Oriente é divinizar, os ortodoxos, aqui os ocidentais é santificar. Se nós pudéssemos divinizar, repara, há uma questão que é o apelo que os gnósticos faziam aos cristãos. Ressuscita antes de morrer. Porque se morres antes sem teres ressuscitado, és pó e pedra e acabou-se e está tudo terminado. Tens que ressuscitar espiritualmente antes de morrer. Esse é um grande programa. Difícil, é? É difícil porque nós temos que trabalhar sobre nós próprios. Por exemplo, sobre o ego. Mas a verdade é esta. É que Deus é tão misericordioso que mesmo um calhau como eu pode ser filho de Deus. A misericórdia divina é que nos chata. Mas não vamos confiar muito. Temos que fazer algum trabalho sobre nós próprios. E esta questão de ressuscita antes de morreres. Este é o apelo dos gnósticos. Os gnósticos é uma doutrina para poucos, porque as doutrinas das grandes religiões têm que ser coisas simpáticas para o pessoal todo. Dás a esmola, não bates a ninguém e vais parar ao céu. Oxalá que seja, mas com a misericórdia divina eu acredito plenamente. Agora, temos que fazer um trabalhinho nós próprios, um trabalho de casa para irmos já preparadinhos para a próxima etapa. Fantástico, fantástica resposta. Meus queridos. Esse necessitar de ressuscitar antes de morrer poderá implicar morrer para o velho para se poder almejar sempre o novo. Claramente, é isso mesmo. Eles faziam esse apelo. E eles eram cristãos, porque propunham o batismo, o crisma, etc. Pronto, no contexto, no universo deles. Mas, de facto, é essa aproximação mais ampla do ressuscitar. Ressuscitar espiritualmente, porque essa coisa do ressuscitar em corpo, e as religiões, todas elas, é o judaísmo, é o cristianismo, é o islão. Vamos todos ressuscitar em corpo. Eu já estou tão magrinho, tão em baixo, por favor, acaba lá com isso, não quero lá saber. Agora, o espírito sim. Esse é o que temos que fazer e levar. Para ir ter com a divindade. Prezado professor, frater e Exato, amigo José frater, Manuel Andes, meus queridos. gratidão. Eu não vou ler todos os comentários do Facebook porque são aquilo que diz que é uma massagem ao ego, mas eles depois ficam disponíveis. Está bem, obrigado, meu querido. Olha, e há uma coisa que eu quero, não posso esquecer. Paz profunda, meus queridos irmãos, frates e sororas. Paz profunda. Os nossos votos também de paz profunda. Gratidão a todos por terem aqui estado. A próxima palestra deste ciclo de palestras será proferida pelo professor Rui Lomelino de Freitas. Será daqui a cerca de 15 dias e iremos anunciar na página oficial da Amor Portugal, bem como faremos o envio de convites para todos os que aqui estiveram presentes. Da nossa parte, gratidão profunda. Que a paz profunda dos Rosa Cruzes sempre vos acompanhe. Até uma próxima. Até à próxima. Bem-aja, muito obrigado. Gratidão. Obrigado. Vou sair aqui. Obrigada profunda. Paz profunda e obrigada profunda. Bem-ajas. Até breve.